A pergunta é, meu amigo, a Bíblia Sagrada ou a igreja? Existem pessoas que fazem esse tipo de questionamento. Veja só como isso é sem sentido. A pessoa tenta separar aqui a igreja de Deus, a igreja de Cristo, da Sagrada Escritura. Isso é possível? Não é possível. Não é possível. Não tem como eu olhar para a Sagrada Escritura e não enxergar a igreja. E não tem como eu olhar para a igreja e não enxergar a Sagrada Escritura. Mas a estratégia protestante é dizer que nós temos que seguir a Bíblia e não a igreja, como se as duas fossem separadas, como se a realidade da igreja e a realidade da Bíblia fossem realidades aí separadas. Isso é o que gera a grande confusão que há no meio protestante. E agora, meus queridos, surgiu os conhecidos, que eu já abordei aqui no canal, os conhecidos desigrejados. É isso aí, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero analisar essa questão aqui com vocês, porque há um investimento muito grande dos desigrejados de falar o seguinte para você: ah, meu amigo, eu só preciso ter a Bíblia na minha casa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de instituição nenhuma. E, na prática, todos os protestantes são assim. Até mesmo aqueles que se dizem pertencer à igreja presbiteriana, Assembleia de Deus e etc e tal. Todos. Por quê? Porque eles enxergam a igreja de um jeito totalmente distorcido. O protestante, ele diz que ele é a igreja. Eu sou a igreja. Mas eu nunca vi, e é porque eu estou na 6ª vez que estou lendo a Sagrada Escritura do Gênesis ao Apocalipse, eu nunca vi um versículo que diga que eu sou a igreja. Essa frase não existe na Bíblia. Eu sou a igreja. Não existe. Agora eles vão falar daquela que diz que a gente é templo do Espírito Santo, etc e tal. Mas esta frase não tem na Bíblia, mas eles dizem, né? Eles dizem, porque na verdade o protestantismo ele não segue a Bíblia. E eu já provei isso aqui no canal também, mas é necessário estar renovando aqui sempre, porque muitas pessoas não viram, aí são tantos vídeos e acabam vendo agora. Então já falei que o protestantismo não segue Bíblia. Daí vem essa pergunta, né, que muitos protestantes fazem para os católicos: meu amigo, você vai seguir a igreja ou vai seguir a Bíblia? Como se desse para separar a Sagrada Escritura da igreja. Gente, e eles, com esses discursos, eles tentam dizer que a igreja católica, ela afasta as pessoas da Sagrada Escritura. Que a igreja católica proibiu o povo de ter acesso ao que está na Bíblia. Isso é uma tremenda de uma mentira, gente. Pois a Sagrada Escritura sempre esteve presente na liturgia da Santa Missa. Sempre esteve presente as leituras da Sagrada Escritura nas reuniões católicas. Sempre. Se a Igreja Católica Apostólica Romana fosse inimiga da Sagrada Escritura, ela teria adulterado. Tinha colocado lá um versículo, né? Sei lá, João 5:1, um exemplo. Aí botasse lá: você é obrigatoriamente, né? Você é obrigado a ser católico apostólico romano. Ou tinha botado um versículo dizendo assim: você é obrigado a obedecer o Papa, mesmo que você não queira, né? A igreja não fez isso. Por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade e nem a igreja faria isso em hipótese alguma. Então, essas conversas, né, mentirosas dos protestantes, na verdade,
se trata de ignorância, se trata de pessoas que estão sendo usadas pelo demônio para poder arrancar as pessoas que não têm tanto conhecimento da sua fé. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim, veja só, Catecismo da Igreja Católica, número 133, vai dizer assim: a Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica, o livro que vai explicar a doutrina da Igreja Católica em unidade com a Bíblia, está dizendo que nós temos que ler constantemente a Sagrada Escritura. Aí o protestante chega na sua porta dizendo que a igreja não te motiva a ler Bíblia, que católico não lê Bíblia. Os falsos católicos não lê mesmo não, mas os verdadeiros católicos faz a Lectio Divina, lê a Sagrada Escritura, estuda a Sagrada Escritura, né? Escuta a palavra de Deus nas pregações. O Catecismo da Igreja, ainda nesse 133, número 133, diz: com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Oxe, e é essa a igreja que é inimiga da Bíblia Sagrada? Que não quer que os fiéis leiam a Sagrada Escritura? Está vendo? As calúnias dos protestantes são altamente desonestos em seus posicionamentos. Olha só, a doutrina da igreja, o catecismo da igreja dizendo que nós temos que ler a Sagrada Escritura. E se desprezar a Bíblia Sagrada, despreza a Cristo. Despreza o Cristo. Mas aí veja só, eles, para tentar validar a sola Escritura, eles vão mencionar 1 Coríntios 4:6, e aqui eu quero falar sobre essa questão da sola Escritura, porque o que gera essas distorções na cabeça deles é o quê? Eles lêem a Bíblia sem a igreja, aí dá problema. Dá problema. Você pode mandar esse vídeo para o seu amigo protestante, dá problema. E a prova está aí. Vocês não têm uma igreja só, vocês não têm os mesmos pastores, vocês não têm a mesma liturgia, vocês não têm a mesma estrutura teológica, né, em cada igreja. Não tem. Vocês formam de um jeito aqui, de outro acolá, e assim vai sendo uma grande confusão. Ou seja, vocês não obedecem, né, às exigências de unidade que está na Bíblia Sagrada. Não obedece. Protestantismo não obedece isso. Ou seja, você pega, por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 1, vai dizer que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Mas aí você olha como protestante e pensa assim, mas qual doutrina? Se os adventistas têm uma doutrina, se os assembleianos têm outra doutrina, se os pentecostais têm outra doutrina, o batista tem outra... Não dá, gente. Protestantismo e Bíblia não se encaixa. Triste daquele que pensa que os protestantes são bíblicos, né? São pessoas de grandes entendimentos da Sagrada Escritura. Não entende, nenhum protestante na face da terra sabe ler Bíblia. Não sabe até ler, mas não sabe viver a Sagrada Escritura. Por quê? Porque está no protestantismo. Se ele soubesse viver o que está na Sagrada Escritura, ele não seria protestante. Basta ele olhar para a exigência de unidade que a Sagrada Escritura nos passa. 1 Coríntios 1:10, que estejam todos em pleno acordo e etc. Eles não vivem isso. Efésios 4:5, tem só uma fé, só existe um Senhor, um só batismo. O protestantismo não vive isso. Não tem como você encaixar o protestantismo na Sagrada Escritura. Né? A Bíblia fala, Daniel, dos reformadores protestantes? Fala, em João 8:44, dizendo, vós sois filhos do demônio, porque o diabo é o pai da mentira. Aí sim se aplica aos falsos profetas do protestantismo, principalmente Lutero, que está queimando no fogo do inferno, né? Então nós temos
aqui, meus irmãos, por exemplo, que eles dizem, 1 Coríntios 4, 6, eles usam esse versículo. Olha só o que diz aqui. Se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e para que vos não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo de outro. Eles tiram aqui totalmente do contexto que Paulo está querendo mencionar. Eles pegam essa parte para que vocês aprendam a não ultrapassar o que está escrito. Ora, mas no momento em que Paulo falou isso daqui, o Novo Testamento não estava completo. Não estava tudo desse jeito que está aqui nas nossas mãos. Então ele diz, ó, não pode ultrapassar o que está escrito. Então era para ser até aqui. Tudo que foi escrito até aqui não pode ultrapassar depois daqui. Que aí já seria acréscimo. Mas veja que absurdo de interpretação do protestante, né? Se não pode ultrapassar aquilo que estava escrito, então não podia ter outros escritos. Então eles acabam aqui entrando em uma grande contradição. Veja como o protestante lendo Bíblia é um problema. O protestante lendo Bíblia é um problema. Aí eles pegam outro texto aqui que eu quero ler para vocês, de 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O protestante lê isso e diz, está vendo? Só precisa da Bíblia. Pois se a escritura, se aqui está dizendo que a escritura serve para ensinar, para exortar, para fazer o homem se tornar perfeito, para que eu quero igreja? É aqui que está a coisa. A distorção desses caras. Veja, se na Sagrada Escritura, aí agora eu quero trazer aqui para você a visão católica. Se aqui está dizendo que a Sagrada Escritura serve para nos exortar, para nos fazer perfeitos, não esqueçam, protestantes, de que lá em Lucas 10, olha só aqui, Lucas 10, 16, diz assim: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Para quem Jesus está falando aqui? Para o magistério da igreja, para os seus apóstolos, seus discípulos ali. E ele fala direcionado ao magistério da igreja. Quem rejeita o magistério, rejeita a Cristo. E quem rejeita a Cristo, rejeita quem o enviou. Ou seja, mas o protestante vai pegar esse versículo e vai inventar outra coisa para poder se sair desse posicionamento aqui que eu estou dando, né? Que na verdade não é eu que dou, é os fatos, é a igreja me confirma e a própria Bíblia. Então nós temos que escutar os apóstolos. Veja, ele diz: quem vos ouve, quem vos ouve. Então aqui já mostra o que nós católicos acreditamos, que não é só o que está escrito, também existe essa palavra de Deus que chega de forma oral. Oral. Não é só o que está escrito, mas está escrito o oral aqui. Já que tem que seguir Bíblia, protestante, segue isso, que a gente tem que ouvir o magistério. Já que tem que seguir Bíblia, pega aqui, por exemplo, você que protestante que diz que a Bíblia se auto-explica, isso é uma mentira. Se a Bíblia se auto-explicasse, a conversão do ministro da rainha da Etiópia, o eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías, ele teria entendido. Mas ele precisou de alguém do magistério para explicar o que estava lendo. Está aqui em Atos 8, do 30 ao 31. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo?
respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Então só posso entender a Bíblia se tiver alguém que me explique. E quem é que vai me explicar? O magistério da igreja, como a gente acabou de ler em Lucas 10,16. Quem é que vai me explicar? A voz da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15 diz isso. É a igreja, pois o Papa tem a autoridade de ligar na terra e ligar no céu, e desligar na terra e desligar no céu. Mas os protestantes vão distorcer tudo isso, eles vão se afastar de tudo isso, porque eles não querem entender qual é a doutrina da Igreja Católica. Na verdade, eles querem atacar a Igreja Católica. Eu, como ex-protestante, quando eu entendi isso, as escamas caíram dos meus olhos. Caíram. Pega aqui, por exemplo, Atos 16. Essa é muito interessante. Atos 16. Presta atenção como isso é nitidamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Atos 16, do 4 ao 5. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Ou seja, para a igreja ser verdadeira, tem que ser confirmada pelos apóstolos. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos. Os apóstolos tomavam decisões nas interpretações, nos ensinamentos diversos que eles passavam para as pessoas. Tinha que obedecer aos apóstolos. Engraçado que aqui não está dizendo obedeça somente o que está escrito. Não, aqui está dizendo para obedecer os apóstolos. Isso aqui destrói com o protestantismo, gente. Destrói. Aí você pega o Catecismo da Igreja Católica, no número 89, vai dizer assim: na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nossos corações estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Se você tiver retidão, tiver sabedoria, você abre o coração para acolher os dogmas da fé. E a igreja, ela tem autoridade para isso. Então, se a igreja diz, meu amigo, encerrada a questão. Se a igreja diz, encerrada a questão, pois é a Bíblia quem diz que nós temos que ouvir os apóstolos e ouvir a igreja. E ouvir a igreja. Acabou. Não tem saída isso para o protestantismo. Amém? Querido povo de Deus, muito obrigado pelo carinho de vocês. Você que pode contribuir com nossa missão, está aqui o Pix. Ajude nossa missão financeiramente. Nós precisamos de vocês, estamos passando por algumas dificuldades para pagar as contas da nossa missão. Então, conto com a sua contribuição na campanha de R$2 apenas, gente. Se cada um de vocês fizerem, vai dar uma diferença muito grande. Daniel, não posso dar R$2, posso dar R$1. Faça Pix de R$1. Ajude com quanto você puder, se você puder, tá bom? Então, tá aí o Pix na tela, e você que quer comprar o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes à igreja, tá aqui nesse WhatsApp, você se informa dos valores. Também nós temos a Escola dos Pregadores. Eu ensino o método de como você montar uma pregação, até mesmo para você se tornar um evangelizador aqui na internet. Então, faça parte também, você pode receber o informativo dos valores nesse WhatsApp. Até a próxima, compartilhe, estamos juntos. Amém.